Em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje é uma mensagem que tem tudo a ver com esse dia. Uma mensagem que fala de uma das coisas mais incríveis em toda a criação dos céus. Dentre todas as maravilhosas coisas que Deus criou, uma delas se destaca. Você sabe o que é? O homem. Isso mesmo, o homem. Mas em sua extensiva graça, Ele não fez com que esse homem ficasse refém de uma vida em si mesmo. Louvado seja Deus por isso. Então Ele criou um ser que fosse igualmente incrível, porém dotado de particularidades completamente inovadoras. Um design muito mais arrojado do que o masculino, completamente diferenciado, otimizado. Homem e mulher foram criados por Deus e imediatamente colocados em relacionamento conjugal, para que ambos aprendessem a ser bênção um na vida do outro. E Deus ainda deixou um específico manual de instruções dizendo: divirtam-se juntos. Quer ver? Logo no primeiro relato da criação, em Gênesis capítulo 1, versículo 28, vemos a seguinte instrução divina. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se. Em outras palavras, desfrutem um do outro da maneira mais pura e complementarmente possível. Glorifiquem ao Senhor não só com as suas vidas, mas também com os seus casamentos. E esse, meu irmão, minha irmã, será o nosso assunto dessa noite. Precisamos falar sobre casamento. Meus irmãos, na semana passada, dei várias informações valiosas aqui. Dica de comida, né? Quem já pôde experimentar aí ao longo da semana sabe que valeu a pena. Dica de profissionais das mais diversas áreas. E a mais valiosa informação de todas, a informação que Jesus Cristo, a verdadeira salvação, está voltando. Por isso, fica firme, meu irmão, fica firme, minha irmã. Todo mal, sofrimento e opressão são passageiros. Jesus está voltando. A eternidade nossa será com Cristo. E já podemos aqui, agora, hoje, desfrutar de lampejos dessa eternidade. Pequenos lampejos da glória do nosso Senhor, que podemos desfrutar tanto nas dicas que a gente já deu, como em cada um dos temas que já foram apresentados ao longo dessa série. Muito dessa série de mensagens é olhando para a nossa igreja e para o momento que nós particularmente temos vivido, principalmente aproveitando os acontecimentos do ano para oferecer todo o preparo que as Escrituras Sagradas têm para nós, para colocar em prática o que ela nos oferece. Os oráculos das águas definiram 2023 como o ano do casamento. Se você não casar em 2023, aguarda a próxima leva de casórios. Entendeu? Entra de novo na fila. Teve até casamento no domingo. Olha que inovador. E daqui para frente será quase que um casamento por semana. A igreja toda está casando, louvado seja Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, orem pelos nossos irmãos que estão correndo para esse grande passo de vida. Ore por aqueles que já casaram, ore pelos que casaram hoje, ore pelos que estão aí correndo para poder os últimos ajustes, né? Para se casar nas próximas semanas e nos próximos meses. E mediante a tantas reuniões e gabinetes instruindo, ao falarmos restritamente sobre como lidar de acordo com a Bíblia com o casamento, por que não falar de maneira mais extensiva? Falar de uma maneira mais global com toda a igreja? Afinal de contas, dentre todas as coisas que são afetadas pelo pecado, o casamento é uma daquelas que respinga não só no casal. Porque não adianta. Se fosse só no casal, seria ruim. Mas não para aí, é aquele pecado que estraga ali no casal e ainda vai afetando todo mundo que está em volta. Isso ocorre tanto nos momentos de alegria, quando o casal está alegre, os vizinhos ficam alegres, as pessoas mais próximas ficam alegres, como nos momentos de sofrimento, tanto nas horas de festas e celebrações, como em discussões e até mesmo quando a gente tem que enfrentar o luto.
do tradicional casamento da família Doriana, que os mais novos não fazem a menor ideia do que se trata. Joga no Google, né? Você sabe, você acredita que tem tudo lá, então joga no Google. Família Doriana e você vai descobrir. Como dos alternativos casamentos de Modern Family e tantos outros filmes e séries mais atuais. Inclusive, vai a primeira indicação do dia, prepara aí para anotar. Você que está insatisfeito com o seu casamento, qualquer nível que seja, do insatisfeito, só fiquei chateado estou a ponto de dar um bico nessa pessoa. Você que curte série, anota a seguinte indicação: Familiar Wife. Ou esposa familiar, só que eu não lembro se tem esse nome em português. É Familiar Wife. Lá você vai conhecer o caminho de um homem em meio a um casamento caótico e infeliz. Mas a história toda vai se desenrolando porque ele segue o caminho rumo à felicidade. Eu já vou te avisando, é dorama. Vi alguns fazendo assim, não aguento mais dorama. Mas está lá na Netflix e é bem interessante, dá uma passadinha lá. Tem alguns temas que eles abordam extremamente relevantes para a gente pensar e refletir. Digo isso porque, como espero esclarecer hoje, todo casamento tem um objetivo central e alguns objetivos periféricos. Muitos dos nossos maiores problemas no casamento, inclusive, são em função de objetivos centrais e periféricos ruins para o próprio casal. Então, vamos para a Bíblia? Abra sua Bíblia num dos textos de literatura sapiencial. Alô? Obrigado. Livro de Eclesiastes, capítulo 4. Eu vou fazer a leitura do versículo 7 até o versículo 12. E eu te convido a permanecer com a sua Bíblia aberta. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 7 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Observei outra coisa que não faz sentido debaixo do sol. É o caso do homem que vive completamente sozinho, sem filho nem irmão, mas que ainda assim se esforça para obter toda a riqueza que puder. A certa altura, porém, ele se pergunta: para quem trabalho? Por que deixo de aproveitar tantos prazeres? Nada faz sentido e é tudo angustiante. É melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro o ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Esse livro de Eclesiastes, irmãos, é simplesmente sensacional. No capítulo 3, tem um dos textos que mesmo aquelas pessoas que não têm nenhum relacionamento com a Bíblia amam e adoram botar aí naqueles adesivos, botar no carro, no caminhão. É aquele maravilhoso compêndio sobre o tempo, lembra? Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de colher. E aqui agora, no capítulo 4, o autor descreve algumas coisas que não fazem nenhum sentido, mas devido às demandas do nosso próprio coração, a gente acaba seguindo mesmo quando parece não ter sentido. Ele chega à conclusão que nem beleza, nem riqueza, nem conquista, nem mesmo impérios valem a pena quando você vai desfrutar disso sozinho. Tudo não passa de vaidade se você não souber viver aproveitando cada uma dessas coisas. Vai acabar correndo e não chegará a lugar nenhum. O típico, correndo atrás do vento. Então, ele começa a falar sobre alguém que decide viver a sua vida sozinho. Na perfeita vibe desse versículo 8,
temos uma outra indicação para você. Toma nota aí. Um livro chamado Na Natureza Selvagem. Inclusive tem filme, que também é muito bom, mas o livro é melhor. Onde conhecemos um jovem de classe média que, cheio das ideologias de seus filósofos favoritos e completamente cheio de si, parte numa jornada de independência e liberdade. Mas, diferente daquela história do filho pródigo que a gente conhece, que gasta tudo para viver o melhor que o dinheiro puder comprar, para viver o melhor da terra, esse jovem decide se livrar de absolutamente tudo, inclusive do dinheiro. Uma das primeiras coisas que ele faz é queimar o carro que ele recebeu dos pais com todo o dinheiro e todas as roupas excedentes que ele tinha, porque ele precisa de muito pouco para viver e ser feliz. Pois todas essas coisas para ele representavam nada além de uma prisão, e ele quer liberdade. E então, sem nenhuma amarra social, vivendo sozinho e lá livre no Alasca, lá naquela bela paisagem, ele tem um vislumbre do que realmente é a felicidade. Mas então ele chega à incrível conclusão. A felicidade, e essa é uma frase que não é do autor do livro, né? É de um poeta norte-americano, a felicidade só é real se puder ser compartilhada. Uau! Recomendo você dar uma passada lá nesse filme. É interessante. 1h30 da sua vida que vai valer a pena. Mas o que ambos os exemplos, tanto do dorama, lá que eu falei, do Familiar Wife, como do livro que virou filme, Na Natureza Selvagem, têm em comum? Ambos buscam por meios diferentes conquistar a tão sonhada felicidade. E isso tem tudo a ver com casamento. Pois durante muito tempo, o casamento foi culturalmente o lugar de salvação. Odeio essa cobrança do meu pai e da minha mãe. Não vejo a hora de ter a minha casa. Aí começa a namorar e fala, agora, vou casar, vou ter a minha casa, ninguém mais me segura. Coitado. As histórias, os contos, os filmes, as novelas, tudo acabava quase sempre em casamento. Tinha novela até que tinham 8 casamentos para dar tempo de fechar o ciclo de todos os personagens. Todo mundo tinha que acabar feliz. E como que acaba feliz? Todo mundo casando. Porque o fim mágico das histórias era consolidado em uma frase. E você sabe que frase é essa. E viveram felizes para sempre. Então, o casamento era esse lugar de viver o felizes para sempre. Logo, pouco a pouco estabelecemos a idolatria do casamento. Você só pode ser feliz se for casado. Coitado do solteiro. Então, todo mundo tem que se casar. Você crê em Jesus, meu irmão? Crê em Jesus, minha irmã? Então tem que casar. Afinal de contas, para todo pé torto, tem uma meia mal costurada. Todo mundo acha. Então, todo mundo tem uma cara metade. Só que não. Porque aí você se casa e vê um monte de problema que você sequer imaginou que podia existir. Um monte de problema que não existia e que agora você não consegue se livrar mais. Então, cadê o meu felizes para sempre? Ok, alguns dos problemas anteriores sumiram. Mas e esses aqui que ninguém me falou que iam aparecer? O que ninguém contava eram as infindas demandas e lutas próprias de qualquer casamento. E um casamento dominado unicamente por demandas individuais, focado apenas na própria felicidade, é um casamento com grandes chances de fracassar. Afinal de contas, como ambos podem ser felizes quando o jogo de futebol é no mesmo horário da sua novela favorita? Como conciliar? Aí você me diz, Felipe, isso era um problema para os nossos pais. Nós não somos os mesmos e não vivemos mais como os nossos pais. Temos smartphones. Então, o celular resolveu esse problema. Mas como que ele resolveu esse problema? Cada um segue o seu caminho, cada vez mais distante do outro. Vê as suas próprias coisas e ignora as coisas do outro. A felicidade buscada, então, é apenas através da própria satisfação. Então, a idolatria do casamento começa a ruir.
começa a dar ruim. Logo, foi meio que óbvio ver o casamento pouco a pouco migrar dessa coisa que deveria me fazer feliz para alguma outra coisa. Então surge a resposta pseudo, atenção no pseudo, tá, meu irmão? E surge a resposta pseudo-cristã para mantermos a idolatria do casamento. É isso mesmo que você ouviu, por isso pseudo-cristã, por mais contraditório que seja. Precisamos nos casar não para ser feliz. Precisamos nos casar para quê? Para fazer o outro feliz. Devemos nos doar, devemos nos sacrificar pelo outro. E quando fizermos tudo pelo outro, em troca, ele ou ela devolverá exatamente na mesma moeda para você. Você já ouviu isso? Mas é mentira! É mentira! É impossível a gente devolver exatamente na mesma moeda. Claro que quando tratamos bem, é meio que esperado. Que a pessoa perceba que você está fazendo alguma coisa. Porque se ela não perceber, aí nem valeu o que você fez, né? Então, dá aquela ajudada assim para a pessoa perceber. 2, precisa que a pessoa valorize o que ela está recebendo para fazer sentido. Ela realmente pensa, caramba, olha só, ela está fazendo isso. Nossa, isso é tão importante para mim. E 3, que essa pessoa que está com você realmente te ame. Para então, depois que ela percebeu, que ela valorizou, que ela entendeu, ela estando num dia bom, ela vai dizer, é hora de retribuir. E vai tentar te agradar de alguma forma. Só tem um problema nesse esquema aqui. Você consegue identificar qual é o problema? Problema básico. Pecado. Ambos, o que tenta fazer algo para agradar o outro, quanto o que está tentando ser agradado no outro, tem o mesmo impedimento, o mesmo pecado. Porque o mesmo pecado que corrompe o felizes para sempre é o pecado que corrompe o nosso esforço e empenho para agradar a pessoa que a gente ama. E é o mesmo que corrompe a percepção do outro, de tudo que fazemos. Às vezes você se empenha, vai lá, faz o seu melhor, e aí quando você acha que o outro vai agradecer, ele olha para você e fala assim, mas eu nem gosto disso, eu nem queria isso. É por isso que mesmo vivendo uma viagem incrível, irmãos, é tão comum percebermos um casal que se ama, brigando por coisas que depois, quando a viagem acabar, ambos vão ver que era completamente desnecessária aquela briga. Por conta do pecado. Coisas que a gente vai olhar e vai julgar irrelevante depois. Mas na hora, a gente está tão cego pelo pecado que a gente não consegue. A gente briga, a gente discute, a gente abre mão de viver um bom momento. E aqui eu preciso acrescentar mais uma indicação nessa mensagem. Vai ser a minha 3ª e última. Um livro que recomendo demais para todo servo, toda serva de Deus que pretende se casar um dia. Se você pretende se casar um dia, meu irmão, você tem que ler esse livro, a Bíblia, claro, além da Bíblia, né? E você, meu irmão, minha irmã, que já está casado, vale muito a pena dar uma olhada nesse livro também. O nome do livro é Quando Pecadores Dizem Sim. Quando Pecadores Dizem Sim. Nesse livro, temos uma coletânea de histórias de casais que buscam viver suas vidas tendo Cristo como mediador. Dessa forma, podemos dizer que o próprio Jesus Cristo seria o 3º elemento do versículo 12 de Eclesiastes 4. Mas alguns desses casais sucumbiram às marcas que seus pecados produziram no outro. Porque o pecado não é só essa coisa explosiva e danosa no momento. Ele marca, ele transforma. Porque à medida que um marido peca contra a sua esposa, ela se fere. E porque ela se fere, ela se transforma. E pouco a pouco ela vai se tornando uma pessoa diferente daquela pessoa que ele conheceu. E a tendência natural de um coração pecador é, à medida que sofro com os pecados do meu cônjuge, responder com novos atos pecaminosos contra ele. Quanto mais a gente se sente magoado, sofrido, rejeitado, mais a gente tem a tendência de magoar, de fazer sofrer, de rejeitar. Então entramos num ciclo de destruição mútua. Com a pessoa que a gente mais ama,
a pessoa que melhor conhece a gente e sabe os pontos mais frágeis que a gente tem. A gente entra só para destruir. E o livro, dentre os vários diferenciais, nos ensina a pensar que ter Jesus apenas como uma parte do relacionamento não é suficiente para sustentar nenhum relacionamento. Se Jesus é apenas uma parte do seu relacionamento, pode estar aqui o problema, porque o pecado continua reinando. Não tem como ter um casamento feliz se Jesus for apenas parte da sua história. Porque o problema continuará sendo o mesmo. Os corações idólatras dominados pelo pecado. Pois ora o foco será a própria felicidade, porque o outro está deixando a desejar, ele não está mais me agradando como me agradava, ele não está mais fazendo as coisas como fazia no início. Ou o discurso contrário, né? Ela não é mais aquela, ela não faz mais daquele jeito, ela não sei o que lá, porque o foco é me agradar. Ora, vai estar na felicidade do outro, e aí a gente coloca o outro nesse patamar. Enquanto que a única proposta que mantém Jesus no lugar certo em um casamento é como Senhor soberano também sobre o casamento. Então, tudo no casamento também é sobre Jesus. Isso significa que se o que eu faço pela minha esposa glorifica a Deus e alegra o coração da minha esposa, bendito seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não devo esperar nada além disso em troca. Já consegui com o meu ato agradar a Deus e a minha esposa, o que mais eu podia querer? Afinal de contas, já é bênção em dobro, né? Mas qual é o ímpeto do coração pecador no momento desse? Eu sei que você pensou nessa pergunta. E o ímpeto do nosso coração é tão natural e é tão intenso, tão forte, que qualquer pessoa, quando ouve esse negócio, automaticamente pensa: beleza, fui lá, fiz algo pelo meu cônjuge ficou muito feliz, percebi que glorifiquei a Deus, Deus está feliz com o que eu fiz. Qual é a pergunta que você pensa? Mas e eu? Quando eu vou ficar feliz? O que eu vou ganhar com isso tudo? A fraude do discurso da felicidade nos fez reféns de respostas imediatistas. Temos dificuldade de fazer o que é certo quando não tem nada bom, aparentemente a curto prazo, como retorno para a gente. Então, se não vai ter nada a curto prazo como retorno, por que eu vou fazer aquilo apesar de ser certo? E o casamento sofre com isso. E o cônjuge sofre com isso. Famílias inteiras pagam preços altíssimos por conta dessa pergunta. Como qualquer outra coisa da vida, meu irmão, minha irmã, preste bastante atenção em nome de Jesus. Como qualquer outra coisa da vida, o casamento é e sempre será sobre promover a glória de Jesus Cristo. Não sobre promover felicidade. Não sobre você, não sobre a pessoa com quem você se casou. Pois às vezes a alegria da sua esposa resultará em problemas a curto prazo e não glorificará a Deus. E você, meu irmão, que é marido, é o principal responsável de Deus para negar aquilo que ela deseja. Igualmente também acontece conosco, irmãos. Muitas vezes nossas esposas precisarão ser instrumentos de Deus para nos redirecionar e a gente está ali, não, cala a boca, eu que sou cabeça, eu que mando. E ela está dizendo, tá, mas vamos orar, vamos esperar isso aqui. E aí, nosso apego ao pecado, a gente deixa de olhar para o que Deus está usando nossa esposa para falar. E na hora que isso acontece, é duro ter que lidar. Mas se o compromisso maior de ambos continuar sendo a manifestação da glória de Deus, certamente a jornada ficará mais leve. A versão da NVI é perfeita para nos fazer entender o que a gente está falando. No versículo 9, a NVI diz, é melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Estamos aqui falando sobre o verdadeiro sucesso, pelo amor de Deus, muito maior do que o sucesso que a gente está acostumado a falar. Estamos falando de um sucesso que vai nos levar a pensar vencer na vida, sobre conquistar a eternidade com Deus.
E eu sei que pode parecer discurso de abnegação, aquele discurso que a gente só vai te dor, só vai abrir mão da gente. Às vezes, o caminho vai ser esse. A gente vai ter que abrir mão do que a gente quer, mas também nos permitirá verdadeiramente construir a nossa jornada a três, não porque eu quero ou porque o outro quer, mas porque os três que estão envolvidos nesse casamento entendem o que é importante. Pois se o sucesso for qualquer outra coisa que não a glória de Deus, seja dinheiro, fama, reconhecimento, felicidade, casa própria, ou como eu ouvi de um casal muito recentemente falando, o sonho da nossa vida é sair de São Gonçalo. Se for isso, não, você pode querer sair de São Gonçalo, tá, irmão? Pode querer. Só que se o sonho da nossa vida, se a nossa maior realização é essa, tem alguma coisa muito errada no nosso coração. Porque você não está em lugar onde você está por acaso. Deus não falou, onde eu vou botar o Felipe? Aí pegou lá um dado de 1 milhão de dados, rolou e viu. Felipe não deu sorte, caiu em São Gonçalo. Esse aí vai precisar de bênção dobrada. Não é assim que funciona. Só o verdadeiro fundamento pode nos ajudar a vencer o dia mal. Só relacionamentos fundamentados em buscar e promover a glória de Deus nos ajudarão a alcançar o sucesso de verdade, que é o problema apontado no versículo 10 do nosso texto. Pois eu não sei se você percebeu, quando a gente lê esse texto, e eu já ouvi muita mensagem sobre esse texto, inclusive a gente conversava hoje no casamento, na parte da tarde, dos nossos irmãos Thaís e Felipe, o texto que foi usado para pregar lá foi Eclesiastes 4, de 7 a 12. Mas o nosso texto não fala exclusivamente de casamento. Ele fala de quê? De companheirismo. E quando não somos devidamente comprometidos com o Senhor da glória, nossos outros compromissos são muito mais facilmente corrompidos pelo nosso pecado. E se já é difícil pensar em um compromisso assim com um amigo, com uma pessoa próxima, quanto mais na pessoa que está mais coladinho com a gente. Quanto mais pensar num relacionamento conjugal. E é por isso que se torna cada vez mais difícil lidarmos com o casamento. Pois a queda, meu irmão, o texto não diz que talvez caia, né? A queda vai vir. Seja uma queda emocional, uma queda financeira ou qualquer área específica. E aquele que estiver só não terá com quem contar. Tá vendo? Ó, ela já quer casar. Calma, vai chegar a sua hora, Amy. Fica tranquilo. Ó, seu pai ali já botou até a mão no coração assim, ó. Ele já está em oração desde antes de você nascer pelo que vai caminhar contigo, filha. Então, fica calma, vai dar tudo certo. E é por isso também que a imagem usada na Bíblia para falar do relacionamento entre Cristo e a igreja é o casamento entre o noivo e uma noiva, representando uma entrega e compromisso completo de ambas as partes, mas como uma realização do plano, do projeto de Deus. E é por isso também que tantos casais, quando um cai, o outro pula fora. Porque o objetivo é diferente. Nunca foi o mesmo objetivo principal. Porque por nossas próprias forças, por mais caráter, preste atenção, meu irmão, por mais caráter, por mais fibra que você tenha, será insuportável carregar esse peso, essa responsabilidade sozinha. Não há homem justo na terra suficiente para aguentar isso, nem mulher. Mas com Cristo, com os três envolvidos, Cristo no negócio, o homem comprometido e a mulher comprometida, a coisa muda de figura. Versículo 12. Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Perceba que ele não está dizendo que não arrebenta. Ele está dizendo que não
arrebenta facilmente. Porque não se trata mais de interesses individuais, não se trata mais de buscas particulares, de felicidade, de prazer, de satisfação, mas interesse do próprio reino dos céus com alguém que caminhará comigo na manifestação desse reino. O próprio Deus tinha todas as opções do mundo. Presta atenção, ele podia ter ido lá salvar o Elon Musk, pegar o dinheiro daquele cara e investir em missões e fazer a coisa acontecer. Ele podia ter ido lá no Cristiano Ronaldo e alcançado ele, e feito ele pegar todo aquele dinheiro que ele está ganhando na Arábia para investir. Podia ter ido na Taylor Swift, podia ter ido em quem você quiser, de quem você acha que é relevante no mundo. E não quer dizer que ele não vá nessas pessoas, pelo amor de Deus. E não quer dizer que não existam pessoas orando por eles e tentando alcançar eles. Talvez a gente nunca saiba se o Senhor os alcançou de verdade. Mas dentre todas essas opções, Ele escolheu você. Ele quis escolher você. Ele conhece o seu pecado. Ele conhece o que você tem de pior dentro de você. E Ele escolheu você ainda assim. Ele escolheu, conhecendo toda a sua podridão, resgatar o seu coração, restaurar o seu coração. Ele escolheu caminhar cada dia da sua vida ao seu lado, te guardando, te protegendo. Se você é solteiro, atenção solteiros, muita atenção. A gente está falando de casamento, então às vezes parece que o irmão veio para o culto errado. Então, se você é solteiro, infelizmente, eu não posso te garantir que Deus tem uma pessoa para casar com você. Infelizmente, não tenho essa profetada para te dar. Porque nada na Bíblia nos leva a tal compreensão de que tenha um alguém para todas as pessoas. Mas eu posso te garantir que Ele, o nosso Senhor, estará igualmente com você antes de casar, quando você casar, e após o seu casamento, seja pelas condições que forem. E mesmo para aqueles que não se casarem, como disse, esse texto não trata apenas de um relacionamento tão específico como o casamento. Ele trata de uma vasta imensidão de relacionamentos que a gente tem, que a gente desenvolve. Pois com Cristo somos e seremos sempre chamados a fazer parte de um povo, sermos de verdade uma família. Um grupo de pessoas, para que nenhum de nós jamais precise caminhar sozinho. Igreja de uma pessoa só, no estilo eu sou igreja, é a mesma coisa que casal de uma pessoa só, porque eu me amo. Você pode até encontrar pensadores, filósofos e a galera que vai tentar se esforçar para defender esse tipo de pensamento. Mas diante do nosso texto de hoje, como continuar preferindo seguir sozinho? Como preferir caminhar sozinho? Irmãos, ao longo dessa mensagem, eu te indiquei alguns materiais. Você anotou pelo menos um deles? Pelo menos o Quando Pecadores Dizem Sim? Falei uma série, falei um livro que virou filme, falei um livro. E os dois primeiros nem sequer têm nenhuma noção de evangelho na vida deles. Eles não têm nenhuma referência na palavra de Deus. Mas em todos eles, vocês encontrarão o mesmo problema da demanda do coração pecaminoso. Porque todo coração, independente de cultura, de tempo, pode ser lá dos primeiros séculos, pode ser dos séculos vindouros, todo coração continuará com a mesma demanda pecaminosa. Em alguns casos, a trama de uma história que a gente tente acompanhar pode sim apresentar romanceadamente a capacidade de um herói de superar os próprios anseios e ser diferente, se sacrificar pelo outro e resgatar o relacionamento. Ser capaz de amar mais do que qualquer pessoa normal e mudar a partir das suas próprias forças. Isso sim aparece no cinema diversas vezes, temos diversos filmes que mostram isso. E esse tipo de ideia é extremamente sedutora, mas só existe um caminho real para encontrarmos felicidade, segundo a Bíblia. E ele é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Casamento, meus irmãos, é bênção, mas não te trará toda a felicidade que seu coração deseja, infelizmente.
Pois, infelizmente, será a conjunção de duas pessoas pecaminosas, limitadas, cheias de problema, e que até sem perceber vão seguir pecando uma contra a outra. Mas num relacionamento a três, mesmo as piores situações e pecados podem sim ser superados. Não porque a gente vai se tornar o marido perfeito e a esposa perfeita, mas a gente tem alguém perfeito fazendo parte desse relacionamento, nos ajudando a lidar com toda a imperfeição que o relacionamento tem. Pois em Cristo somos habilitados a vencer os nossos próprios pecados. E ainda, somos habilitados a suportar os pecados daqueles que a gente ama. Numa relação de companheirismo, numa relação entendendo que vivemos um aperfeiçoamento com Deus até o dia final. Amando para além do fato de eu estar sendo amado. Porque entendemos que nós somos muito amados pelo nosso Deus. Perdoando e pedindo perdão para além de estar certo. Caramba, essa parte aqui é dificílima. Às vezes é aquela história, né? Perde o marido, perde a esposa, mas não perde a piada. Tem gente que não é nem a piada, né? Tem que estar certo. E aí mantém a briga, mantém o problema, porque precisa estar certo. É para além de estar certo ou errado, irmãos. Porque eu e você fomos perdoados de coisas assim, impensáveis. Olha o tamanho do perdão que veio sobre você. Quem é você para negar perdão para o seu marido ou para a sua esposa? Olha para Cristo quando te faltar condição, vontade, forças para perdoar. Por isso, posso afirmar com todas as letras que em Cristo há e sempre haverá esperança para todo e qualquer casamento. Não há poder que possa impedir o seu agir redentor e restaurador. No entanto, irmãos, a gente não pode ignorar as contingências. A gente não pode ignorar todo o acumulado de uma vida. Coisas que nos ferem, que nos fazem mal, que mudam quem nós somos. E é possível que o seu coração tenha passado por feridas assim, extremamente difíceis. Talvez você tenha lutado com todas as suas forças para manter um casamento que se desfez e escapou entre as suas mãos como a areia foge aqui entre os nossos dedos. Mas mesmo assim eu preciso te lembrar, isso não é o fim. A sua vida está sendo tratada pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Ele fez essa mensagem chegar até você. Não sei se para trazer renovo no seu casamento, porque não é esse tipo de mensagem que eu tenho para te dar. Não sei se para trazer novidades de vida para além do seu casamento, para você seguir agora uma vida servindo ao Senhor de uma forma especial. Mas eu sei que o Deus que te chamou para essa conversa quer tratar os pecados mais íntimos do seu coração e não do coração do seu cônjuge. Ele quer falar com você, tratar os seus anseios, as suas vontades, o seu pecado. Ele quer cuidar de você nos mínimos detalhes, de maneira que quando você se relacionar com qualquer pessoa, e aqui eu não estou falando só relacionamento amoroso não, você o fará sempre pensando na glória de Deus. Como eu posso abençoar e manifestar a glória de Deus com meu vizinho? Eu vou fazer. Como eu posso fazer isso com uma pessoa que eu conheço, com o meu chefe, com aquela pessoa chata que perturba a minha vida? Manifeste a glória de Deus. Ele pode mudar qualquer situação. Então, certamente, de acordo com a palavra da Escritura Sagrada, ainda que você caia, você terá pessoas para te ajudar nesse processo de levantar. Ainda que nós venhamos a sofrer, nós teremos pessoas para nos ajudar a levantar e perseverar. Ainda que tenhamos desavenças e até discordâncias, irmãos, porque viver em paz não significa não ter problemas, mas mesmo no meio do pior caos, a gente vai encontrar a paz. Cristo é a esperança que todo casamento precisa, mas não é mágica para o casamento. Isso acontece porque Cristo é a esperança que todo coração precisa. Então, falemos de casamento, celebremos casamento, participemos de casamento e faça um bolo gostoso. Chama o pastor Jackson, leva lá o bem casado de qualidade.
Pois quando nos reunimos para celebrar um casamento, meu irmão, minha irmã, não nos reunimos apenas para festejar a felicidade de um casal. Isso é pouco. Isso é assim, um resquício mínimo do que a gente faz num casamento. Nós nos reunimos como igreja para nos lembrar das bodas nossa com o Cordeiro. Enquanto igreja, como noiva, estamos nos preparando para um grande dia. E esse dia vai chegar. E o noivo já está chegando. Ele disse que está voltando. E ele está vindo ao seu encontro. O encontro da sua igreja, a sua noiva. E nesse grande dia, sim, finalmente, viveremos o verdadeiro felizes para sempre. Não se deixe iludir, meu irmão, minha irmã. Não é um namoro com uma pessoa certa. Não é um relacionamento com um amigo certo. Agora, existe uma pessoa que precisa fazer parte de todos os nossos relacionamentos. E essa pessoa é quem pode mudar o nosso panorama. Chame Jesus para fazer parte do seu casamento. Não unicamente como uma parte, mas como um dos 3 principais envolvidos em cada decisão. Busque nele direcionamento para cada etapa do seu relacionamento, de amizade, de trabalho. Todos os seus relacionamentos precisam ser conduzidos por essa mesma coisa, por essa mesma verdade. Para que um dia, quando a nossa hora chegar e o nosso Senhor voltar no encontro mágico, maravilhoso, extraordinário com a sua noiva, você esteja devidamente preparado. Se alguém fez parte desse processo com você, louvado seja Deus, abençoa essa pessoa, agradece a Deus por essa pessoa ter caminhado junto com você. Se empenhe para ser bênção na vida dessa pessoa, pois casamento é bênção. Mas nunca, jamais se esqueça de onde a gente encontra o nosso felizes para sempre. Convido você a fechar os seus olhos. Deus Santo Poderoso, falar de casamento é tão difícil, Senhor. A gente vive num contexto em que são tantas coisas estranhas que são ensinadas e muitas delas, Senhor, de tanto ouvir, o nosso coração já acredita. Desde relacionamentos cada vez mais abertos, com pessoas se envolvendo à torto e à direito, inclusive sexualmente com outras pessoas, até mesmo, Senhor, a relacionamentos completamente deturpados e condenados abertamente pela Tua palavra. Questão de sexualidade desviante, questão, Senhor, de escolha de pessoas que se envolvem com 3, 4 pessoas, achando que é possível se casar também dessa forma. Senhor, os desejos dos corações de cada um de nós são tão intensos, que muitas vezes a gente ignora todo e qualquer alerta da Tua palavra. Por isso clamamos, Senhor, diante do que o Senhor expôs nos nossos ouvidos, diante do que o Senhor expôs diante de nós nessa noite, ajuda-nos, Senhor, a entender o que o Senhor tem a ministrar nas nossas vidas sobre casamento. Ajuda-nos a confiar no Senhor, como aquele que caminhará conosco sempre, em toda e qualquer situação. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar pessoas para caminhar conosco. Ajuda-nos a nos tornarmos vulneráveis nesses relacionamentos, para que a gente possa compartilhar a nossa dor, para que a gente possa compartilhar o nosso pecado e juntos crescermos no Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não depositar em ninguém, nem amigo, líder, cônjuge, ninguém, a maior esperança dos nossos felizes para sempre. Ajuda-nos, Senhor, a esperarmos o nosso grande dia, porque Ele vem e já está chegando. Por isso, Senhor, te pedimos que nessa noite o Senhor derrame renovo dos céus sobre a nossa igreja. O Senhor nos permita, Senhor, tocados pelo Teu Santo Espírito, sermos dotados de uma nova forma de capacidade de perdoar. Ajuda-nos, Senhor, a reconstruir o nosso próprio coração. Ajuda-nos, Senhor, a olhar de fato para o Senhor como poderoso oleiro que sabe o que precisa ser moído, sabe o que precisa ser filtrado, sabe o que precisa sair de dentro de nós, Senhor. Que seja nas Tuas mãos destruído o nosso coração. Porque nas Tuas mãos nós temos a consciência de que seremos reconstruídos ainda melhor para a Tua glória. Senhor, ajuda-nos a confiar no Seu tempo para todas as coisas. Que a gente não se precipite nem para casar, nem para perder o casamento, mas que em toda e qualquer decisão relevante da nossa vida, a nossa confiança no Senhor seja a chave. Ajuda-nos, Senhor, assim, a abrir mão do nosso desejo imediato, para confiarmos no Senhor com todas as nossas forças.
Senhor, se não vier do Senhor força e condições para isso, nós não suportaremos. Então no Senhor rogamos, encha a tua igreja de paz, encha a tua igreja de perdão, encha a tua igreja de reconciliação, enche-nos, Senhor, de capacidade de caminharmos juntos, apesar do que já sofremos. Dá-nos, Senhor, condição de confiarmos de novo nas pessoas, crermos que o Senhor está trabalhando no outro, assim como o Senhor está trabalhando em mim. E ajuda-nos, Senhor, a esperarmos pelo grande dia, onde lá sim todos nós seremos perfeitos, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.